Desporto Açores. Saiba tudo sobre o desporto regional, nacional e internacional nas mais variadas áreas e modalidades. Desporto Açores. Reportagens, entrevistas, crónicas, debates, tertúlias. Desporto Açores. Às segundas-feiras, a partir das 20 horas. Apresentação e produção de Pedro Sousa. Boa noite a todos e bom dia, boa tarde, onde quer que estejam. Estamos aqui mais uma vez convosco no programa Desporto Açores, na 8ª temporada, 11º programa, portanto, ultrapassando já mais de 100 programas. Estamos aqui com um grande convidado, para quem não conhece, vai ser apresentado, é uma pessoa do futebol de formação, que tem muitos anos de experiência na Madeira e que tem um nome a nível nacional, que depois vão ver, tudo se liga ao Pedro Talhinhas, que é coordenador-geral do futebol de formação do Clube Desportivo Nacional. Já teve outros cargos, mas vamos falar um pouco mais da sua experiência, da sua sabedoria e da sua história. Sabendo que a partir de amanhã, na Rádio Diaspora Media Group nos Estados Unidos, Rádio Linha Horizonte, Rádio Lumena 107.1 e 90.0, Rádio Asas do Atlântico no Canadá, Rádio Audiência, no Porto, Rádio Estádio Lisboa, Pama Mídia, da Portuguese Channel e da Televisão Portuguesa Califórnia de Rádio Portugal USA, e também temos o Cantinho da Madeira a transmitir para a diáspora madeirense. Agradecendo desde já o Pedro por estar cá no nosso programa. Sei que depois houve aqui uma mudança de planos e o Pedro ajudou-nos a que isso fosse concretizado hoje, porque no dia 30 temos um direto, mas em que vamos explanar um pouco do fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, e seguro que irá passar lá. Hoje tenho aqui, portanto, o Pedro Talhinhas, e a primeira pergunta é a pergunta da praxe, a pergunta que tem a ver com quem é o homem que está por trás do Pedro Talhinhas, portanto, o que é que fez que o Pedro chegasse a este momento como coordenador-geral do Clube Desportivo Nacional, no futebol de formação, e a sua história. Queremos saber um pouco da sua história, o que é que está o homem por trás do profissional. Bem, boa noite, antes de mais, agradecer o convite, é uma honra e pronto. Pedro Talhinhas, sou natural do Funchal, resido no Funchal, estudei no Colégio Salesiano do Funchal, Liceu Jaime Muniz, depois entrei para a Universidade da Madeira, onde fiz a licenciatura em Educação Física e Desporto, e fiz estágio na Escola Secundária Francisco Franco. Portanto, no meu 5º ano da Universidade da Madeira, quando vou fazer estágio, é o ano que eu entro para treinador de infantis do Clube Desportivo Nacional, e pronto, e desde essa data até hoje mantenho-me sempre ligado aqui ao Clube Desportivo Nacional. Já fizeste a contagem de quantos anos é que estás aí? São uma módica quantia de 30 épocas consecutivas aqui no Nacional. Comecei primeiro como treinador de infantis, como estava a dizer, depois ainda fui subir para os iniciados, entretanto comecei a ficar destacado aqui no Clube Desportivo Nacional. Portanto, quem não sabe, o destacamento é vá lá, um reboçoado que o Governo Regional da Madeira dá aos clubes, onde podem ter professores destacados, ou seja, a trabalhar no clube, mas pagos pelo Governo Regional. Portanto, sou efetivo numa escola, recebo ordenado pela escola, mas estou aqui a tempo inteiro no Clube Desportivo Nacional. Portanto,
tive como treinador. Posso fazer uma nota de rodapé? Digamos, o Governo Regional faz algo de excelência que não existe no país, que é trazer a excelência da escola para os clubes. Portanto, para trazer o know-how que os professores saem da faculdade para os clubes. E o que se vê depois são resultados desde atletas olímpicos, estruturas profissionais e, portanto, os clubes ganham muito com isto. Atrevo-me a dizer, pelo menos aqui na Madeira, muitos dos clubes, se não tivesse a figura do professor destacado, se calhar nem abriam as portas todos os dias para fazer a sua atividade. Portanto, e o professor destacado, portanto, não é só no clube, é nas associações de nas associações de modalidades, em tanto sítio. Portanto, isso, e é um pouco como o Pedro também estava a dizer, traz o know-how e, logicamente, com o pessoal também da sua própria estrutura, e que serve e que ajuda muito o desenvolvimento do desporto na Madeira. Como eu estava a dizer, portanto, de treinador de iniciados, depois passei para a coluna do técnico. Entretanto, o clube também foi crescendo muito. Para ter uma ideia, quando eu entrei aqui, nós treinávamos num campo pelado, emprestado, em escolas também emprestadas, cedidas, a partir das 19 horas, até que neste momento temos um complexo desportivo. Portanto, para ter a ideia do que foi o crescimento daqui do clube, passamos de uma equipa de infantis para 4 ou 5 equipas de infantis. Portanto, esse foi um crescimento enorme que o clube teve. Portanto, desde essa altura foi entrando muito mais gente, fomos crescendo, o clube também foi criando o seu próprio quadro técnico, também tem mais pessoas destacadas comigo aqui no futebol jovem. Neste momento somos já 5 pessoas aqui destacadas a trabalhar em tempo inteiro. Eu entretanto, deixei um pouco o treino e fui mais para a área da gestão desportiva e pronto, tem sido sempre ligado ao futebol de formação, sempre ligado a este clube. Sinto-me acarinhado, sinto-me honrado. Se não sabem, o destacamento é um processo que se renova todos os anos. Portanto, no final de cada época, se eu não estiver contente, se o clube não estiver contente, acaba ali o contrato, pode-se assim dizer, e portanto, ou seja, se estou aqui há 30 anos, já há 29 anos com o contrato que é renovado no final de cada ano letivo. Isto quer dizer que... Talhinhas, o teu contrato já tem tipo uma forma, já é como a forma do bolo, já tem. Então, não, isto para dizer, portanto, não existe aqui, está aqui, não, quer dizer, o clube é sempre soberano se quer continuar, se não quer, o clube e eu também. Isto para dizer que tem existido sempre uma boa a vontade de ambas as partes. Bastava uma das partes não querer que as coisas... Eu ia para a escola e o clube seguia o seu caminho e eu seguia o meu caminho. Portanto, isso quer dizer que há reconhecimento. Pronto. Isto também sempre foi um clube, sempre foi muito conhecido por ser um clube mais ou menos familiar. Um clube que tem crescido muito nos últimos, especialmente desde que construiu o seu complexo desportivo. Tem crescido muito, mas não tem perdido a sua essência, as suas raízes. Isto é um clube, pode-se assim dizer, muitas vezes com as dores do crescimento, crescemos muito e muitas vezes falta-nos gente para dar corpo a tanta coisa que nos metemos a fazer, mas mas pronto, lá vamos fazendo, lá vamos nos enrascando, nos ajudando uns aos outros. E pronto, isto tem sido mais ou menos isto o meu processo, a minha... Okay, mas o que é que traz ao futebol? Toda a gente associa-te como, e já vieram de fazer entrevistas como o treinador, o Cristiano Ronaldo e tudo mais. Foi o meu primeiro ano aqui no Nacional, fui apanhei o Cristiano Ronaldo como infantil de primeiro ano, foi meu atleta nessa altura,
e foi no ano que ele depois vai prestar provas ao Sporting. Mas pronto, toda a gente reconhece disso. Mas tu tens um próprio carinho e tens a tua própria história como atleta, como jovem, que vai ter até, portanto, a esta altura de treinador, tens a tua própria história que acarinhas o desporto, ou entras a educação física porque gostas de desporto, não assustas assim do nada. Sempre tive ligado ao desporto, sempre fui no nono ano já fui para a área de desporto, depois a minha opção sempre foi o desporto, sempre tive ligado mais ao futebol, mas em termos como praticante nunca fui nada de especial, jogando no Juventude Atlântico Clube, que era um clube dali do Colégio Salesiano do Funchal, se calhar o primeiro clube, escola, que hoje está muito em moda dos clubes de escola. Naquela altura, em 1980, já havia um clube escola, que era o Juventude Atlântico Clube, que é um clube que fazia parte do Colégio Salesiano do Funchal. Portanto, fui atleta do Juventude só, fiz lá a minha formação praticamente toda e depois, quando entrei para a universidade, depois já segui mais o treino, deixei de jogar e passei mais a ficar do lado de fora. Vamos agora às diferenças. Destes anos todos, Talhinhas, qual é eu só consigo tratar por Talhinhas porque já são tantos anos que isso é o meu nome. Que é as diferenças que tu vês destes anos todos, dessa altura, até quando tinhas uma equipa de infantis ou quando eras atleta até agora. Porque também foste atleta de formação. As diferenças são enormes. As condições de trabalho são muito melhores. Começar logo pelos campos, nós treinávamos, para ter uma ideia, eu quando comecei a treinar no Nacional, treinava na Escola Francisco Franco, piso de Alcatrão, e uma vez por semana treinar meio campo no Liceu, piso de terra batida. O David Gomes esteve aqui antes, foi o convidado antes de ti. Sim, dos convidados antes de ti, e ele estava a dizer que numa conferência com uma escola qualquer, os miúdos já sabiam o que era campos de terrabatida, não sabiam o que era. Os pequenos de agora não sei sequer sabiam o que era. Nem sabia o que era. Mas sabias que o Ajax parece já está a voltar já está a voltar ao campo de terrabatida. Só uma parte. Deve ser a imprevisibilidade do próprio terreno. Exatamente. A bola trata-se de outra maneira. E pronto, como eu estava a dizer, nós treinávamos em piso alcatrão e terra. Hoje em dia, nos nossos infantis treinam todos os dias, salvo seja, 3 vezes por semana, mais o jogo ao sábado, em piso sintético, por exemplo. São condições que nada têm a ver. O acompanhamento dos pais hoje em dia, para o bem e para o mal, também não tem nada a ver. As próprias histórias, as próprias bolas, é tudo muito mais caro, mas muito diferente. Por exemplo, o quadro técnico, os nossos treinadores são todos com formação, todos com curso de treinador, todas as equipas com adjunto. Eu quando comecei a treinar, treinava sozinho. Não estou a dizer que devia de ser assim, nem pouco mais ou menos, mas para ter uma ideia. E se calhar Pedro também pode ter passado por isso em alguma modalidade. As bolas, os esqueletos, eu ficava com eles no meu carro. Hoje em dia, e a gente está que punha as vinhetas nos jogos. Exatamente. Portanto, estou hoje, treinador chega, vai dar o treino e vai-se embora, não tem que se preocupar com mais nada. Os clubes estão organizados de tal maneira que isto já não se passa. Mas isto era assim, não era? Sim. Tem o clube disponibiliza os equipamentos para os seus atletas, para os seus treinadores. Naquela altura, cada um vinha com o seu equipamento de casa. Tentávamos que não fosse
não havia assim com muitas cores diferentes, ou preto ou branca, para não, para não confundir muito. Pá, mas Para não ser era uma assim. operação arco-íris. Exatamente. Mas Diz-me uma pronto, coisa. acho que hoje em dia as coisas estão muito melhores, as condições são muito melhores, mas se calhar a preocupação, portanto, hoje em dia o jogador só tem que se preocupar, o atleta tem que se preocupar com o treino e pouco mais, e pouco mais. O resto tem gente para tratar de quase tudo. Tu falaste agora que os problemas são outros e tu falaste agora dos pais. Os pais têm uns que vão para a esquerda, outros que vão para a direita, outros que aceleram muito, outros que andam muito devagar. Explica lá isso, o que é que tu sentes agora em primeira mão, que eu tenho Não, visto com outros coordenadores que às vezes a sensibilidade com os pais e o trato com os pais não é às vezes fácil não, nestes contextos. regra geral é bom. Vamos ser sinceros. Agora, existe aqui uma franja que de facto é preciso requer algum cuidado. São muito exigentes com os filhos, são muito exigentes com o clube, são muito, não sei, muitas vezes veem o filho como o bilhete da lotaria, porque eu digo às vezes, o exemplo Ronaldo é bom, mas como é um exemplo tão próximo e toda a gente conhece alguém ligado ao Ronaldo, alguém da família ligado ao Ronaldo, e como um exemplo tão próximo, acham que os filhos também poderão ser. E isto muitas vezes não ajuda e cria um mal-estar, muitas vezes, entre o filho e o treinador, entre os atletas, entre o treinador e o pai. É muito complicado e não tem muitas vezes a ver com a formação dos pais, maior ou menor formação. Isto é transversal. Tanto o pai que tem uma formação superior ou aquele que não tem, isto há de tudo. Os maiores problemas que nós muitas vezes temos aqui é com pais, às vezes os próprios jogos também, o dar feedbacks para dentro de campo, que não ajuda. Muitas vezes costuma-se dizer, ponham-se na pele do vosso filho. Está o treinador embaixo a dar uma instrução, está o pai em cima a dar outra e o miúdo está ali no meio e a quem é que eu vou dar ouvidos? Se eu dou ouvidos se eu dou ouvidos ao meu pai e não dou ao treinador, daqui a pouco ele está matriado. Se é o contrário, bem, eu até casa vou ter que ouvir o Toyota. Sabe-se lá, já tivemos aqui exemplos de pais que recusam-se no final do jogo, não levam o filho, ou levam o filho, depois chegam a casa e mandam eles vestir os calções e mandam eles ir correr e vão de carro acompanhado. Já tivemos. Mas é o que eu digo, vamos nos agarrar ao que é bom e a maioria são bons, mas existe muitos maus, também existem maus exemplos. Mas o que é um facto é que são poucos. Estás a falar então que os pais querem primeiro ser treinadores, agentes e depois pais. Sim, já tivemos aqui de tudo. Pais estão mais preocupados com a produtividade do filho no treino do que na escola. Que dá um bocadinho para pensar, não é? Quando mais já tive atletas que deixaram o treino, deixaram de treinar, portanto, massacrados pelos pais. Diz-me uma coisa, passando agora para os miúdos, em relação aos miúdos de agora, somos da classe dos baby boomers, os dois. Os Millennium e os Gen, que é portanto as atuais,
são totalmente diferentes do que era o nosso perfil de geração. Qual é os desafios desta nova geração? Porque eu vejo, por exemplo, dou-te como não estou ativo agora, mas como sempre estive ativo como gestor de crianças e adolescentes, porque o professor de educação física é isso também, vejo que as características atuais são muito uma capacidade muito baixa de intolerância à frustração, a resiliência também com níveis mais baixos do que se via antes. O que é que tu achas desta nova geração? Eu acho que ainda um ponto fundamental para mim, muito pouca resiliência, para não dizer nenhuma resiliência, praticamente. Este, principalmente isto, ou seja, capacidade de sacrifício. Lá está. Eu não vou dar o exemplo da nossa altura, nem tudo da nossa altura também era o melhor. Mas, por exemplo, nós muitas vezes, quando não jogávamos, ficávamos chateados e tristes, e ainda bem que assim é. Mas na semana seguinte estávamos ali para demonstrar ao treinador que ele estava enganado, e que quem devia de jogar éramos nós. Eu é que devia de jogar e não o meu colega. Hoje em dia, o mais fácil é baixar o nível. Não estou a jogar aqui, então se calhar saio daqui, vou para um clube de nível mais baixo e sei que posso levar a camisola para casa ao sábado ou ao domingo. Eu vou jogar sempre. Ou seja, há pouco essa capacidade de sacrifício, a capacidade da resiliência é pouca. Preferem baixar o nível e siga, e o mais importante é jogar. Não sou capaz de, e não estou a jogar agora, mas eu vou demonstrar ao treinador que ele está errado e vou voltar e vou jogar e ele há de me dar a razão. Há pouco isto. E se calhar também muitas vezes também dá jeito aos pais, ainda por cima aqui no Nacional, vir para a Chupana todos os dias, se calhar se ele ficar num clube pelo Funchal, se calhar até é mais fácil. Mas sim, basicamente o que noto é, atenção, estamos a falar de hoje em dia que tem melhores condições, portanto, na minha opinião, mais resiliência se calhar deviam de reconhecer o esforço que os clubes fazem para ter treinadores com formação, campos em condições, equipamentos, transportes, material de apoio ao treino, que na nossa altura tínhamos o quê? Não tínhamos nada. Um meco, se calhar, hoje em dia tem tanta coisa, tem tanto material de apoio ao treino, mas começa a faltar o mais importante, que é a vontade, o espírito de sacrifício, a resiliência. E depois outra das coisas que eu também noto muito, que é... Eu vi na minha altura telhinhas, desculpa dizer, com pedras grandes para marcar. Mas podia acertar era nas pedras. Exatamente. E depois também noto que muitas lesões ao nível traumático, que muitos atletas ou seja, e eu muitas vezes eu associo um bocadinho a isto, pá, não tenho base nenhuma para dizer isto, mas associo um pouco não estão pouco preparados, não sabem cair. Enquanto antigamente nós passávamos grande parte do nosso tempo férias grandes, chamadas férias de verão, as férias escolares, fossem elas na rua, na estrada, no convívio, o subir à árvore, o descer hoje em dia passam demasiadamente em frente do telemóvel, do computador, da televisão, no café, pá, e não sabem cair. Pá, e tem muitas lesões. Muitas lesões acontecem. Acho que devido a isso. Nós antigamente sabíamos que nós caíam, davam-me determinadas escadas e parecia que tinha-se batido todo e estava. Tu sabes que tem uma coisa muito engraçada, que o que estás a falar da literacia motora. O professor Janeto quer trazer isso para debate sempre, e que a gente tinha, que era essa
essa rebeldia na rua e essa vontade, esse traquejo motor na rua, verificamos que isso perde-se e, por exemplo, o Benfica teve um projeto, não sei se o ainda tem, psicometricidade, em que os miúdos vão para os ginásios, portanto, dar cambalhotas e passar e saltar e passar por determinados sítios. Um projeto muito interessante, exatamente para ganhar isso, para depois ir para o futebol. Não sei Exatamente. se sabias deste Já o tinha ouvido projeto. falar, sim, já tinha ouvido falar, sim, sim senhor. Nós chegamos a fazer aqui, a experimentar aqui, como temos a ginástica que treina aqui no complexo desportivo, nós já chegamos a levar os nossos atletas de infantis lá também a fazer algumas coisas. Pá, foi um projeto engraçado, mas como depois as horas de treino deles coincide com as nossas horas de treino, depois é uma situação chata, mas sim, porque a gente nota, para além de não saberem cair, também falta de coordenação motora, que é outro item também que a gente nota. Mas aí é um contrassenso, Telinhas, que é, a gente vê vídeos dos miúdos a treinar com um treinador individualizado, treinar muitas das vezes, fazer a parte técnica e a parte física. Ele esquece depois com outros aspectos, mas vê-se isso, eles a treinarem. Isso não faz um transfer E será que para o não é clube? muitas vezes robotizados? Pois, tem que saber o que é que se está a fazer, não é? É que Tem que haver avaliação. é um problema do futebol que muitas vezes está a ficar um bocadinho robotizado e deixa-se pouco aso à criatividade. Também. Achas que a tomada de decisão está mais robotizada, está mais na tática do que na técnica? Exatamente, acho que sim. Acho que sim. E o que é que se podia mudar? Se calhar deixar uma parte do treino, uma parte final do treino, se calhar deixá-los ser mais criativos. Ok. Se calhar voltar um bocadinho ao futebol de rua. Uhum. Nós temos aqui um espaço que fazemos só no verão, que é depois de quando acabam os campeonatos, ali no mês de julho, que fazemos aqui na Chopin no futebol de rua. Que é o futebol de rua. Quem quiser ver, não tem que ser atleta do clube, quem quiser ver, vem. Tem aqui 2 treinadores só para estar ali no campo, para acompanhar, ajudar a fazer as equipas, alguma coisa assim, e depois não interfere em nada do treino. Deixá-los a jogar. Uhum. E acho que muitas vezes falta um bocadinho isto, deixar de eu tenho visto isso no desporto escolar, e neste momento no desporto escolar tenho o futsal e faço muito isso, pronuncio muito pouco no jogo, deixo-eles se entreterem mais e estarem mais, e fico mais a observar e dou feedbacks muito mais específicos e muito mais pontuais. E se calhar o futebol flui mais fácil, melhor, quero dizer, o futebol se calhar flui melhor do que se pusesse. Eu gostava de experimentar, já cheguei a falar nisto aqui, jogos de sub-10 e sub-11, os outros já começam a ser um bocadinho mais complicado, mas sub-10 e sub-11, lhes dar a bola e daqui quando o apertar para terminar, vem cá e dizem-me o resultado. Eu acho que eu acho que ia ser interessante o resultado, que não ter árbitro em nada, não ter treinador, não ter nada. Sabes que a Noruega está a apostar muito nessa perspectiva. Uma deles, o jogo é deles até determinadas idades. Não há prémios, não há coisa, é deles. Quer dizer, é deles. E eles vão. E a Noruega está tendo excelentes resultados a nível internacional.
Nós, por exemplo, aqui, nas nossas redes sociais, por exemplo, até os sub-12, nós não pomos o resultado. Ganhamos, perdemos, empatamos. Não pomos... já muitas vezes também ganhamos por muitos e não... E acho que não é bom. Temos que pôr essas informações e dizemos que ganhamos, empatamos, perdemos e não dizemos mais nada. Nunca tem lá resultados afixados. Mas isto até podia passar diretamente pela associação, porque é que tinha que ser o Nacional a fazer isto? Podia ser uma sensibilidade da própria associação, digo eu. Pois, mas eu não sei se eles não têm depois as obrigações perante a Federação, não faço ideia como é que é. Mas nós não fazemos publicidade dos nossos resultados, até aos sub-3 não fazemos publicidade. Tu achas que há pouca criatividade a nível da competição e do formato da competição e como é que se gera estas formações? E, por exemplo, dou-te um exemplo. Eu, quando chego ao Câmara de Lugos, sou coordenador técnico, faço uma coisa que achei que devia fazer. Com 2 professores, não foi fácil, que houve muitas resistências, faço uma coisa que é da neurociência. Os miúdos em Câmara de Lugos são muito distraídos. Então, o que é que eu faço? Numa das estações, ponho-los a pintar. Eles tinham que ter 5 minutos concentrados num boneco qualquer. Tu não sabes o que é que aconteceu. Imagino. A gente tinha 10 estações e a 10ª estação que rodava, todas elas eram jogos. Na minha mentalidade, tudo era jogo. Com 2 balizas, 3 balizas, balizas mais pequenas, balizas maiores. Tudo era jogo. A gente rodava era com espaço, com as balizas, com o número de bolas pequenas, bolas grandes. Pronto, a gente rodava com isto. Mas os pais, quando viram a gente a desenhar, estes gajos vão desenhar para os pequenos e eu explicar, mas isto é para estes miúdos precisam de momentos de concentração, que eles dispersam muito. Isto está a ajudar, isto a longo prazo vai ajudar. Não. A criatividade. Isto para te dar a nova chega em relação à criatividade. E falaste dos pais. Falei nos pais, falar. Não, mas o próprio coordenador que estava lá antes era resistente também a isto, Claro. da velha guarda. Claro. Não sei se ainda continua a ser coordenador, mas era resistente a isto. É o Alexandre? Não. Era o Alexandre na altura, mas eu não sei se agora é. Ainda continua lá. Mas eu não sei mais da vida dele, não tenho certeza do que ele faz ou o que ele não faz. Mas pronto, o que é que tu achas às vezes destas introduções? Falaste-me da introdução agora. Foi pequenas situações que não são perceptíveis, mas que são importantes, que é não pôr o resultado, por exemplo. Uma questão psicológica, uma questão mais sociológica. Eu nada opor, tudo que seja para melhorar, tudo que seja. E depois isto lá está, é ir experimentando e vendo a receptividade dos próprios atletas. Acho que a gente tem que pensar muito menos no espaço e pensar nisso e ter um foco no atleta, cada vez mais. E ir experimentando. Lá está aquilo que estávamos a falar há pouco, a criatividade. Eu acho que hoje em dia a tática pode chegar lá mais para a frente. Mas se um miúdo se nós dermos ferramentas para ele ir assemelhando, lá mais para a frente, quando vier a parte tática, vamos conseguir que eles, se tiverem esses conhecimentos todos, eles vão se adaptar rapidamente e vão ser muito mais capazes, digo eu. Não tenho a mínima dúvida disso. Agora, se a gente começa desde novos a castrar a criatividade e começar a robotizá-los, quando mais lá para a frente precisarmos, quando vier a dificuldade e precisarmos da criatividade para resolver os problemas, ele não vai saber, não vai ter essas ferramentas. E aí já é tarde, digo eu.
Ok. E vou passar aqui, antes de passarmos à próxima pergunta, às nossas obrigações publicitárias, e já falamos. Este episódio é patrocinado pelo restaurante Sol Poente, o restaurante icónico da Ponta do Sol. Aqui, o pôr do sol encontra os melhores sabores da vila, num ambiente acolhedor e com vista inesquecível. Da próxima vez que vier à Ponta do Sol, escolha a melhor mesa da vila, restaurante Sol Poente. A ver estas imagens de sol até apetece. A próxima questão tem a ver com os treinadores. Tu falaste dos destacamentos. Visto que estou em atividade já há perto dos 3 anos, e achei que neste percurso já para o fecho, decidi que tinha que deixar um legado para aqueles que vêm atrás de mim e terem melhores condições do que eu tive como treinador. E o que eu vejo é que a Madeira, diz-o aqui, reconhecendo ao professor David Gomes, da excelência dos destacados e da importância, da mais-valia do capital que deixam aos clubes como ativos, como grandes ativos dos clubes. Os clubes depois podem não se aperceber, mas penso que se apercebem todos os clubes, sem exceção, dos destacados, de também naquilo que é os outros clubes que não têm a capacidade de ter estes destacados, ter este reconhecimento dos treinadores. O que é que tu achas como já foste coordenador técnico e depois como coordenador geral também fazes a ligação de toda esta estrutura, o que é que tu achas que tem que ser mudado no reconhecimento, na valorização dos treinadores e na melhoria porque todos nós temos capacidade de melhorar, na melhoria dos treinadores? Mas eu acho, mas sabes que eu acho que hoje em dia os treinadores são valorizados dentro dos. Pelo menos eu falo aqui por mim. Pá, pode não ser valorizado em termos financeiros tanto quanto mereciam, mas em termos aqui que é prática aqui no Nacional, pá, são valorizados em termos de condições de trabalho que nós proporcionamos. Pedidos deles, por exemplo, hoje em dia nós temos as VEOs que fazem a análise, por exemplo, todos os nossos jogos são filmados, todos os nossos treinadores têm acesso aos jogos, fazem a análise ao jogo. Ou seja, o que é que quer dizer com isto? Que o clube disponibiliza uma quantidade de ferramentas, de material, de apoio, que antigamente não se passava isso. Já tive aqui, já houve situações onde o clube pagou para os seus treinadores terem algumas formações. Portanto, eu não sei sinceramente muitas vezes a realidade dos outros clubes. Agora, aqui no clube, e depois também acho uma coisa, hoje em dia, para ser treinador da formação, tem que ter já não pode ser o curioso, já tem formação. Aliás, até teve-me a dizer que os jogadores hoje em dia são mais capacitados, os treinadores são muito mais capacitados. Hoje em dia temos de ter massagistas, fisioterapeutas, enfermeiros, e se calhar a menor formação acabou por ser para a classe dos dirigentes. Tudo evolui, menos. Não vou dizer que não evolui também os dirigentes, mas se calhar foi a classe que menos evoluiu. De todos os agentes que gravitam aqui à volta do desporto, do futebol. Porque não tem essa obrigatoriedade. Não tem essa obrigatoriedade, mas se calhar devia ter. Também devia ter. Se tu, se calhar, vês as profissões, das poucas profissões que são despedidas pela produtividade, são os treinadores, e das poucas profissões em que a obrigatoriedade da formação inicial e contínua são os treinadores. E eu, como professor, tenho a obrigatoriedade da formação inicial. Mas se não quiser subir de escalão, não sou obrigado à formação contínua. Não me despedem.
Agora, Exatamente. se um treinador não tiver formação contínua, não pode trabalhar. Não pode trabalhar. Exatamente. Portanto, eu acho que até pá, volto a dizer, volto a falar aqui no Nacional, pá, acho que condições de trabalho, e depois há uma coisa que nos veio que veio nos ajudar aos treinadores também, que foi o processo de certificação que a Federação criou, veio obrigar os clubes a terem melhores condições de trabalho também. E, por exemplo, aqui no Nacional nós melhoramos desde que começou o processo de certificação, e nós somos dos poucos clubes em Portugal, portanto, aqui são 2.000 e tal clubes que fizeram o processo de certificação. Há 12 clubes em Portugal que têm 5 estrelas, e o Nacional é um deles. E isto obrigou também, obrigou no bom sentido, atenção, porque o clube sentia essa necessidade de crescer, de evoluir, criou boas condições de trabalho. Nós ainda este verão passado substituímos os 2 sintéticos, temos um departamento de futebol jovem com variadíssimas valências, desde psicólogo, nutricionista, todas as nossas equipas vão ao ginásio. Criamos uma série de coisas que também graças a este processo de certificação que nos obrigou a crescer, a evoluir, a querer acompanhar os melhores. Por isso também passo um bocadinho ao lado dessa situação, Pedro, que falaste inicialmente. É que esse processo de certificação, muitas das vezes, faz com que as pessoas sejam obrigadas a melhorar, mas sejam obrigadas, por vezes, a criar situações que não têm capacidade de as garantir, e criar situações que são balões cheios de ar, portanto, são fictícias. Fictícias. Eu não vou dizer agora que clubes com essas situações não sou eu que os tenho que fazer, mas depois cria até já condições, por exemplo, o Nacional não tem isso, mas que o treinador tem que ter o curso de primeiros socorros, porque se não tiver um massagista, o treino tem que ter um elemento, portanto é mais um encargo para o treinador num clube pequeno, quando a média nacional tem entre 50 e 200 euros. Por isso é que faço isto. Eu sei que não é a realidade do Nacional, mas quando faço essa conversa estou a falar se calhar dos 13.000 treinadores ativos, que é o que está debaixo da ponta do iceberg. É nessa perspectiva que eu estava a falar. Dentro disto que vocês já obteram, o que é que achas que é os próximos passos? O que é que tu achas que é a próxima aposta? É o IA? Inteligência Artificial? Já nem sei. Já me assusta. Já me assusta. Pá, o próximo passo já acho que é continuar este crescimento um bocadinho mais sustentado. Olha, no Nacional o próximo passo tem que ser já a manutenção da equipa principal na Primeira Liga, porque é isto a gente quer não, o dinheiro é que manda nisto tudo, infelizmente. E na Segunda Liga é estar a sobreviver ou a morrer devagarinho, não sei o que preferem que chame, enquanto na Primeira Liga tem outro suporte financeiro que aquilo que a gente pode querer que seja passa muito por ter algumas condições financeiras, e sem essa estabilidade em cima torna-se difícil. O clube tem sido sempre muito sensível aos nossos pedidos, tem-nos ajudado imenso, temos crescido, temos evoluído,
mas sentimos que se voltarmos aqui para a segunda liga, outra vez novamente um novo no estômago e é outra vez um processo outra vez difícil. Mas lá está. Vamos acreditar que isto vai Por isso é que eu digo e repito aqui, aproveitando as tuas palavras, Telinhas, que eu acho que os destacados, além de ter um valor, uma mais-valia a nível de o expertise que traz, do know-how que traz, da capacidade de trabalho, da inovação que trazem, é numa perspectiva socioeconómica, uma mais-valia, uma garantia para o clube, em que não é uma sobrecarga, mas sim é um completo ativo em que o Estado dá ao clube. Sim, sem dúvida. Completamente Na minha perspectiva, do Estado de ao acordo, clube. completamente de acordo contigo. Por isso é que, reforçando isso que estavas a dizer e volto a dizer, a maioria dos clubes na Madeira, tu desafio do destacado e têm dificuldades em abrir portas. Porque são estas pessoas que garantem. Pá, não vou dizer um nacional, um marítimo, não, já têm outra estrutura por trás, vai andar mais devagarinho, não tenho a mínima dúvida disso, mas já tem outra estrutura atrás. Agora, a maioria dos clubes, onde tem uma pessoa destacada, as próprias associações desportivas, onde muitas vezes o destacado é o diretor técnico, e não tenho a mínima dúvida que é um retrocesso enorme. Mas atenção, porque não sei, com a falta de professores que começa a haver, já começam a chamar alguns destacados, se não querem, para voltar para a escola. Sim, e também há cada vez menos destacados. O que eu acho na perspectiva, se vendo que os destacados são reconhecidos tanto na sua mais-valia como a nível financeiro, porque um destacado é um valor de professor que recebe, portanto, tem que haver também esse reconhecimento pelos outros treinadores. Senão vai ser muito difícil, muitas das vezes, porque eu acho, Telhinhas, que depois o treinador, se não tiver alguma segurança, algum equilíbrio na sua profissão, alguma consistência e constância na sua profissão, o que é que vai acontecer? O treinador vai se tornar a banalização, uma normalização da banalização da sua profissão, porque o treinador vai se tornar usável, reciclável e descartável. E o que acontece é que depois existe gente com a capacitação muito grande que fica, de alguma forma, com esta erosão, fica desgastado pelo tempo, a paixão na formação vai desgastando, em que depois tem uns que têm um prazo de validade de 1 ano, tem outros que têm de 5, tem outros que têm de 10, tem outros que têm de 20. E se calhar parte-se algumas mas coisas isso também pelo tem, meio, muitas vezes também tem a ver digo eu. o clube ou a associação onde tu estás. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estou aqui há 30 anos destacado. Mas, por exemplo, os meus colegas que estão aqui, já alguns deles já começaram a ter 15, 20 anos de destacamento também comigo aqui. Ou seja, também é preciso o clube ou a associação dar esta estabilidade às pessoas. Quando digo esta estabilidade, também digo dar este carinho, pá, a gente também gosta de se sentir valorizados pelas pessoas aqui de dentro, obviamente. Se não fôssemos valorizados, se não gostássemos de ser valorizados, já tínhamos também ido à nossa vida, não é? O que é que eu quero dizer é preciso também a gente sentir da parte do clube o reconhecimento. O reconhecimento não é dá para pagar mais dinheiro, não, o reconhecimento é verem o crescimento. Pá, a gente hoje, nós próprios somos os primeiros, todos os destacados aqui dentro, somos os primeiros a arranjar mais sana para nos esforçarmos. Todos os anos queremos aumentar o número de equipas. E é mais trabalho. O futsal, que devia estar sob outra esfera, está sob a nossa esfera.
futebol feminino que o clube não tinha, já estávamos há alguns anos a tentar. Este ano conseguimos reativar a secção de futebol feminino. Bem, isto tem sido trabalho principalmente de nós destacados aqui. O mais fácil se calhar seria, deixa, enquanto menos trabalho melhor. Mas pronto, a gente também se sente, a gente já se sente isto de tal maneira que a gente sente, precisamos sentimos o que é preciso também para deixar a obra feita. Exatamente, também um bocadinho isso. E o que quer dizer com isto é, não tenho ideia de ter aqui alguém destacado no clube que tenha vindo aqui 2 anos e que se foi embora. Pelo contrário, comecei eu, entretanto entrou o João Sousa, que já deve ter uns 12 ou 13 anos. 1 ou 2 anos depois veio o Salvador, depois entrou o Bruno Rosas, mais recentemente entrou o Arlindo. Okay. Ou seja, isto tem vindo é para somar e não é para vir aqui ver se isto dá, se não dá, se dá para e depois vai embora. Não, tem ficado e tem vindo a aumentar, mas os que já cá estão continuam. No fundo é um bocadinho isto. É preciso, e isto só se consegue porque é um clube, lá está, é um clube que sabe acarinhar as pessoas acima de tudo. Porque problemas também nós temos, chatices também nós temos, e muitas, todos os dias. Mas como há este espírito de interagir, o tal clube familiar, nós vamos resolvendo os nossos problemas todos. E é assim que se faz o dia a dia do futebol jovem do Nacional. Cada vez com mais atletas, cada vez com mais. Para ter uma ideia, estamos a falar de quase 30 treinadores que já têm este departamento. 30 treinadores. Como se resolve essas chatices? Como é que se... Ok. Também temos divididos depois em subcoordenações. Temos o coordenador do sub-14 ao sub-19, temos o coordenador do sub-13 ao sub-10, depois o coordenador do sub-9 até ao sub-5. Estamos a chegar ao final do programa e ver com... A pergunta tem a ver com a mensagem que tu queres deixar os nossos ouvintes em relação ao... Aqui que é uma mensagem... quem está do outro lado possa usar também como uma ferramenta. Então, uma última mensagem e como estou ligado ao futebol jovem, era pedir aos pais deixassem os seus filhos fazer a atividade desportiva que quisessem e que os apoiassem. Não os pressionassem, mas sim que os apoiassem em tudo. Os pais têm que ser mais um aliado um amigo do filho, do que uma pessoa que vai lá para depois corrigir. Deixem esse trabalho para o treinador e apoiem na atividade desportiva que os filhos quiserem. Vão lá como apoiantes e chega. Deixem o resto para o clube. Desporto Açores. Produção e apresentação de Pedro Sousa.